Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Ayrton Lucas deve ser novidade contra o Grêmio e Jorginho vai ser reavaliado. Bruno Spindel é demitido pelo Flamengo. 69 milhões de reais. Time do Catar insiste e volta forte para levar atacante do Flamengo. Al Hilal aceita emprestar Marcos Leonardo e o Flamengo tem interesse na sua contratação. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo terá ao menos uma mudança para enfrentar o Grêmio no domingo, às 16 horas, horário de Brasília, aqui no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Porque sem o Alexandro lesionado, o Ayrton Lucas deve mesmo ganhar a vaga na lateral esquerda. No meio de campo, Jorginho é dúvida. O volante sentiu um desconforto muscular e ainda não treinou com o grupo nessa semana. Ele tem feito o trabalho à parte no Ninho do Urubu e vai ser reavaliado nesse sábado, dia em que o Felipe Luiz encerra sua preparação para a partida de domingo. Caso ele seja vetado pelo departamento médico do clube, Alan e Everton Araújo são os favoritos à vaga, enquanto o De La Cruz aparece como uma outra boa opção. Pulgar continua fora de combate. A provável escalação do Flamengo deve ser Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Alan ou Jorginho, Saul e Arrascaeta, Plata, Samuel, Lino e Pedro. A CBF definiu ontem que o árbitro dessa partida contra o Grêmio vai ser o mineiro Paulo Zanovelli. Vale lembrar que o Flamengo é o líder isolado do Campeonato Brasileiro com 46 pontos, 4 pontos e um jogo a mais em relação ao vice-líder Palmeiras, que tem 42 pontos. E o Cruzeiro vem em terceiro coladão com 41 pontos. Depois dessa rodada, o Campeonato Brasileiro vai dar uma parada de 13 dias por causa da data FIFA. O Bruno Spindel foi demitido pelo Flamengo nesta sexta-feira. O dirigente estava no clube desde a gestão do Eduardo Bandeira de Melo e ganhou protagonismo no futebol durante a administração do Rodolfo Landim, assumindo o cargo de diretor executivo em 2019. Ele perdeu espaço no departamento depois que o BAP foi eleito e vinha atuando nos bastidores. A decisão pela saída nesse momento veio da presidência. O diretor não era mais figura frequente no Ninho do Urubu e estava praticamente sem função. Com o José Boto à frente do departamento de futebol e das negociações, o Spindel atuava como uma espécie de assistente do diretor de futebol, auxiliando no processo posterior à conclusão de uma contratação. A informação da demissão foi publicada primeiramente pelo portal Coluna do Fla. Um movimento feito pelo Flamengo nos últimos dias ajuda a explicar a saída do Bruno Spindel. Lucas Lima assumiu o cargo de gerente de negociações e contratos. Ele era coordenador administrativo de futebol do clube desde 2019 e foi promovido para atuar mais próximo do José Boto. No final do ano passado, o Spindel foi elogiado pelo presidente BAP, que tomou a decisão de mantê-lo no clube em 2025. Foi o BAP que o levou para o Flamengo no ano passado, quando ele atuou como gerente de marketing e CEO do clube na gestão do Eduardo Bandeira de Melo. O Santos avançou na negociação de empréstimo do meio-campista Vitor Hugo. As partes encaminharam um contrato até dezembro de 2026. Segundo o portal ge.com, poucos detalhes separam o meia de 21 anos de ser o novo jogador do Peixe. O Vitor Hugo tem viagem marcada, inclusive, para esse domingo. O Santos negociava com o Flamengo pelo meia desde a semana passada. A conversa chegou a esfriar nos últimos dias, mas avançou para a conclusão nessa sexta-feira. O Santos tem até terça-feira para registrar o jogador, porque a janela de transferências aqui no Brasil fecha no dia 2 de setembro. Pesou muito a vontade do Vitor Hugo em jogar no Santos nesse momento.
O meio-campista, que pode jogar em até 3 funções naquele setor, quer jogar ao lado do Neymar, que foi considerado um fator que pesou muito na decisão do jovem jogador. As bases do empréstimo não foram divulgadas ainda pelo Flamengo. O Marcelo Bielsa, como de praxe, não divulgou a lista de convocados do Uruguai para as 2 últimas partidas das eliminatórias sul-americanas, contra o Peru no dia 4 de setembro e contra o Chile no dia 9 de setembro. Mas em coletiva concedida nesta sexta-feira, ele anunciou que não vai chamar um dos seus principais jogadores, o meio-campista De La Cruz. Alvo de polêmica que culminou na demissão do médico José Luiz Runco, o De La Cruz recebeu atenção especial do Bielsa nessa entrevista de sexta-feira. O treinador argentino deseja que o jogador volte a atuar com frequência antes de ser chamado. Entre junho e julho, o De La Cruz perdeu 7 jogos devido a uma inflamação séria no joelho esquerdo. Por outro lado, a Colômbia anunciou a convocação do meia recém-chegado ao Flamengo, Jorge Carrascal. O Flamengo é o dono da maior média de público no Brasil nos últimos 10 anos. Juntando os dados desde 2016, o Mengão levou um total de 11,9 milhões de torcedores aos estádios em 301 jogos como mandante, o que dá uma média de 39,6 mil pagantes por partida. O maior público do Flamengo no período foi em 2023, na vitória de 1-0 sobre o Independente Del Valle pela Recopa Sul-Americana, com 65.739 pagantes no Maracanã. O melhor público num jogo entre clubes no estádio desde a reforma de 2013. O Del Valle, infelizmente, foi campeão nos pênaltis. O Corinthians aparece na segunda colocação do ranking. O Timão teve um total de 10,3 milhões de pessoas em 287 jogos, o que dá uma média de 36,04 mil torcedores por partida. Flamengo e Corinthians são os únicos do Brasil com o público pagante total superior a 10 milhões nos últimos 10 anos. São Paulo, Palmeiras e Fortaleza completam o top 5 de médias de públicos desde 2016. Assim como o Flamengo e Corinthians, o Tricolor e o Alviverde têm médias superiores a 30 mil torcedores por jogo. Já o Leão do Pici tem uma média de pouco mais de 25 mil pagantes por partida. Maravilha! Se você está curtindo esse nosso telejornal, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá me dar esse prazer, me dar essa moral. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, compartilhe esse programa com parentes e amigos flamenguistas. E agora tem um novo botão aí, o hype. Quando você dá o seu like, aparece para você hypar o vídeo. Aperta ele de graça e você ainda vai me ajudar demais a crescer o canal. Valeu, muito obrigado. O Flamengo considera a contratação do Marcos Leonardo, atacante cujo contrato no Al Hilal vai até junho de 2029. Após ser titular no Mundial de Clubes, o jogador não foi inscrito no Campeonato Saudita por causa do limite de estrangeiros. Com isso, o camisa 9 ex-Santos entrou na mira do José Boto e o que trava um possível acordo é o prazo curto, né? A janela vai fechar no dia 2 de setembro. E a questão também salarial. Conforme o portal Bola VIP divulgou nessa semana, o jogador pede um salário de 3 milhões de reais para assinar com o Flamengo, que descarta totalmente pagar essa quantia. Mas a contratação ainda não está descartada, segundo apurou o portal, porque o time árabe aceita sim emprestar o camisa 9 com uma compensação financeira e o Flamengo propõe uma redução salarial. Se o jogador se adequar a essa realidade financeira do Mengão, com certeza ele vai ser mais um reforço para o elenco do Flamengo ainda nessa janela, como o presidente BAP deixou escapar ontem. Segundo o portal Somos Fanáticos Fla, o Al Hilal pede pelo jogador no mercado 25 milhões de euros, cerca de 158 milhões de reais na cotação atual. A diretoria se preocupa com a situação do Bruno Henrique, que pode ser suspenso pelo STJD porque é acusado de tomar um cartão amarelo em jogo contra o Santos para beneficiar apostadores.
Além disso, o Juninho está na lista de negociáveis e pode deixar o Flamengo. E com isso, a contratação de um 9 está na pauta do clube, que vê o seu elenco quase totalmente fechado. E só tem conversas em andamento com o atacante do Al Hilal. Aí eu te pergunto, você acha uma boa contratação do centroavante Marcos Leonardo ex-Santos? Coloca aí. A diretoria do Flamengo vem buscando negociar o Juninho e o Michael para enxugar a sua folha de pagamento, né? O Juninho, por exemplo, interessa ao Karabag, time do Azerbaijão, que estuda enviar uma proposta por empréstimo ao Flamengo. O centroavante não se encaixou no estilo de jogo do Felipe Luiz e o seu último jogo pelo Mengão foi contra o Ceará no dia 3 de agosto pelo Campeonato Brasileiro Betano. Michael, por sua vez, perdeu espaço com a chegada do Samuel Lino e não entra em campo desde a partida contra o São Paulo no dia 12 de julho, aqui no Maracanã. O jogador está na mira do Al Duhail do Catar, segundo informações do portal RTI Esporte. O time do Catar está de olho no robozinho há bastante tempo e retomou as conversas com ele. O jogador recebeu autorização do Flamengo para alinhar um acordo com o clube do Oriente Médio. O portal do RTI Esporte apurou também que o Al Duhail sinaliza com uma oferta de 11 milhões de euros, 69 milhões de reais na cotação atual. O Flamengo tem 80% do passe do Michael e aguarda que a proposta seja concretizada para analisar a sua venda. O Michael, na sua volta ao Flamengo, após passagem pelo Al Hilal, acertou um salário de R$1,5 milhão mensais. E o seu desempenho foi muito irregular até aqui. No Brasileirão Betano, o atacante fez 10 jogos e anotou apenas um gol. A tendência é que ele não vista mais a camisa do Flamengo. Aí eu te pergunto, você é a favor da venda do nosso querido robozinho? Coloca aí. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso telejornal. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!